Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui o nosso painel sobre esse assunto tão importante que é a exposição no meio digital, ainda mais hoje em dia, como fazer isso acontecer da melhor forma possível. Então, eu vou pedir para as meninas se apresentarem e eu já vou emendar uma pergunta para cada uma já responder, que é justamente sobre como os fundos podem se utilizar das redes sociais para construir esta credibilidade e fortalecer essas relações com o mercado. Pode começar, Gabriela. Bom dia a todo mundo. Obrigada, MZ, pelo convite de participar desse painel, todo mundo que está nos assistindo. Eu sou a Gabriela Meirelles, eu sou sócia e RI da Scopus Investimentos e comecei recentemente como RI, fiz essa transição de carreira há mais ou menos 6 meses e tem sido uma experiência super engrandecedora. Tenho gostado muito desse escopo e aprendo muito com a MZ. Bom dia, gente. Agradeço também o convite da MZ. Obrigada, Cássio, por intermediar esse bate-papo aqui com a gente, com as minhas 2 colegas aqui. Eu me chamo Luísa, eu sou comunicóloga por formação, mas já há alguns bons anos exerço essa atividade de relações com investidores. Atuo na Quantitas, que é uma gestora que, por si só, já está fora do eixo Rio-São Paulo, então exige essa necessidade de ter uma boa comunicação, em que ela exista no dia a dia como um todo. E, enfim, um prazer estar aqui. Em seguida, a gente responde a pergunta do Cássio. Eu vou passar a palavra aqui para a Rebeca. Bom dia. Obrigada também, Cássio. Obrigada, MZ Grupo, pelo convite. Meu nome é Rebeca Nevares. Diferente dela aqui, que é comunicóloga, né, por natureza, eu tenho 20 anos de mercado financeiro e, há algum tempo, de fato, eu comecei a transição para marketing dentro do mercado financeiro. E aí, hoje, eu estou na Galápagos, mas eu não cuido só da marca da Galápagos, a gente tem 5 marcas dentro do ecossistema, então a gente cuida de todas essas marcas lá dentro, e eu acho que vai ser bastante enriquecedor aqui o Rebeca, painel. Então já vamos pegar a primeira pergunta. Como construir essa credibilidade se utilizando das redes sociais? Bom, assim, eu acho que o que eu vejo hoje muito é a gente querendo trazer uma linguagem muito de RI para as redes sociais. RI é uma coisa, marketing é outra. Então, a gente precisa separar um pouquinho, porque o RI, no final do dia, ele é mais institucional, ele é mais técnico. E nas redes sociais, não é o lugar onde você vai criar credibilidade, é o lugar onde você vai expandir o que você já criou como credibilidade. Mas ali você tem que ter uma comunicação que vai reforçar o que o RI está falando, mas com uma linguagem, obviamente, respeitando, os atributos da marca, uma linguagem mais acessível, dependendo do público-alvo, que gere mais engajamento, que transforme o cotista em uma pessoa que, independente se o cenário é positivo ou negativo, ele está ali junto com o gestor. Ele entende o contexto, não é só sobre números. A gente quer postar lá a carta mensal, a gente quer postar o relatório e colocar, rendeu tanto. Tá, mas o que isso quer dizer? Qual é o contexto? Qual é a narrativa por trás daquilo ali? E aí você vai criando a credibilidade dentro dos resultados que foram criados, que podem ser positivos ou negativos, está tudo bem, porque nem sempre vai dar positivo, os fundos. Mas quando você está ali explicando aquela narrativa do porquê que aquilo ali aconteceu, você traz o cotista para junto e vai criando a credibilidade. Porque mais importante, eu acho, do que ter muitas postagens o tempo inteiro, é quando você falar se é algo realmente relevante, que ele consiga se envolver junto. Aí eu acho que você vai criando a credibilidade junto com as comunicações de RI. Até complementando isso que a Rebeca falou, eu acho que um desafio muito grande e que eu acho que a gente tem observado, pelo menos nos últimos 10 anos, é a crescente de novos fundos de investimentos. Isso é um fato, e a cada dia, a cada semana, novos produtos são colocados a mercado. E quando a gente avalia um segmento específico de varejo, por exemplo, em que os produtos estão disponíveis em plataformas que já têm a sua marca, já têm a sua credibilidade, os seus profissionais,
é muito difícil e é um desafio personificar esses fundos. E aí é onde eu acho que existe um link bem importante entre o papel do RI e a utilização das redes sociais para isso. Porque por trás de um fundo de investimento existe uma equipe, existe um gestor gerindo aquele produto, e eu acho que está aí o pulo do gato. Obviamente, um fundo, a marca de uma gestora, a sua credibilidade, ela é formada por track record, por resultado, por experiência das pessoas que estão por trás da gestão, mas é muito importante que os próprios gestores e as gestoras, as instituições, entendam a necessidade de colocar os seus rostos também, né? E as suas experiências nas suas redes sociais. Então, sim, eu acho que um dos pontos que a Rebeca comentou não é só de cota e de compartilhar carta mensal, né, que se faz uma interação com o cliente, porque, no final das contas, ele recebe o extrato todo mês no e-mail, consegue acessar no aplicativo. Eu acho que é essa troca de conseguir fidelizar o seu cliente, e isso só se faz de pessoa com pessoa, né? E um ponto que você até traz bastante, Cássio, e que a Rebeca comentou, é em relação aos números, né? A gente, como RI, nosso trabalho não é passar números, reportar uma rentabilidade ou algo assim. A gente precisa construir uma narrativa, precisa ter um storytelling. E então, assim, isso é muito importante, inclusive adaptando para cada rede social também, porque hoje em dia, num mundo em que está todo mundo cada vez mais integrado, todo mundo no digital, investidores cada vez mais novos começando a pesquisar sobre o mercado e tendo esse interesse em investir. Então, a gente precisa ter perfis de diversos tipos, em diversas redes, e entender o conteúdo que vai atingir o nosso público-alvo em cada um deles. Então, construir essa narrativa e construir esse storytelling de uma forma no Instagram, de uma forma no X, no YouTube, entender quem está compartilhando e assistindo aqueles conteúdos e como a gente consegue agregar valor, gerar valor para aquele cotista, que é o público-alvo daquele conteúdo específico. Então, acho que concordo com o que as meninas falaram aqui, e acho que tem esse ponto também da adaptação do conteúdo para cada rede, que é super relevante. Legal. Pegando esse gancho, a Rebeca mencionou muito a questão ali do storytelling com a narrativa. Então, essa grande diferença que se tem para fazer. E a Luísa completou muito ali com entender a importância de colocar o rosto da companhia nessa narrativa, nesse storytelling, porque é a gestão que faz acontecer no dia a dia. E você fez esse grande apanhado, Gabriela, sobre esse elemento de como fazer esses elementos, e puxou a minha próxima pergunta, que é como adaptar as mensagens de RI para os públicos nas mais diversas plataformas que temos. Eu acho que eu já antecipei até um pouquinho isso, né? Mas é realmente entender qual tipo de pessoa está consumindo qual tipo de conteúdo. Então, por exemplo, no nosso caso da Scopus, a gente tem uma live mensal que a gente entra mais no detalhe sobre acontecimentos macros, sobre a posição das carteiras, os gestores falam, e é uma live mais longa, naturalmente. Então, a gente sabe que, por exemplo, se eu fizer uma postagem desse tipo no Instagram, não vai ter uma pessoa para assistir, não é o tipo de conteúdo que aquele público está interessado. Então, isso vai para o YouTube, né? E acaba sendo um vídeo mais longo, assim como o próprio podcast que a gente gravou aqui com vocês na MZ, que é um conteúdo mais longo também. Então, entender, ter essa sensibilidade de entender o perfil de cada rede social e como que a gente adapta o conteúdo, porque o conteúdo, muitas vezes, ele vai ser o mesmo, né, o que a gente quer mostrar, mas a forma como a gente vai mostrar, a forma que a gente vai apresentar aquele material, e aí, claro, sempre tendo uma integração muito grande para a gente manter a padronização da marca, né, assim, não dá para a gente postar em cada rede social de uma forma completamente diferente, tem que ter uma padronização nesse tipo, mas entendendo essas minúcias de cada tipo de rede, do que cada público gosta, e conseguindo adaptar isso para a gente gerar, de fato, um engajamento. Vou aproveitar para compartilhar uma experiência, assim, que até saindo um pouco das redes sociais, mas ainda se tratando de ferramentas de comunicação digital. Lá na Quantitas, o nosso perfil sempre foi, desde a criação, atender muito mais clientes técnicos e, por isso, entendam clientes alocadores, então, fund of funds, estruturas de family offices, bancos privados, e muito menos esse atendimento direto a investidores pessoa física.
né? E isso a gente faz através das plataformas dos nossos parceiros. Então, obviamente, as redes sociais ainda são necessárias, porque uma vez que um investidor acha numa plataforma o nosso fundo, ele vai naturalmente pesquisar um pouco mais sobre a história da gestora. Então, é importante ter um site bem atualizado, com conteúdos nesse site, ter as redes sociais. Mas uma ferramenta que nos ajudou muito e que a gente conseguiu adaptar, e dentro dela existem adaptações, foi o próprio WhatsApp, que vocês estão no celular aí o tempo inteiro, fazendo suas anotações, respondendo e-mail, trocando ideia. Todo dia, todo mundo está com o telefone na mão. E o WhatsApp, para nós, foi uma ferramenta muito importante, principalmente depois da transição para as comunidades, né, que foi, acho que, uma grande sacada, né, que a própria plataforma criou, em que a gente conseguiu criar comunidades diferentes para cada segmento de cliente que a gente atende, e, através dessas comunidades, a gente conseguia adequar a nossa comunicação e o conteúdo que a gente trabalhava ali. Então, eu tenho uma comunidade específica para uma rede de assessores de uma determinada plataforma, por exemplo, e eu posso ter de outra. Então, quando eu subo um fundo numa plataforma, não necessariamente eu subo em todas. Então, eu consigo fazer uma comunicação adequada, direcionada para esse público que eu estou conversando, sem prejudicar os demais e sem encher o WhatsApp de outras pessoas com conteúdo que não faz sentido. Então, hoje, a gente tem mais de 4.000 investidores que acessam o nosso WhatsApp, por mais de 5 comunidades diferentes. E a gente tem uma comunidade um pouco mais geral para cliente pessoa física que nos acompanha em plataforma e tem interesse em receber os materiais, os conteúdos. E uma das coisas que foi muito positiva foi fazer áudios. Hoje em dia o pessoal gosta de escutar muito podcast. Obviamente, os áudios não têm 10, 15, 20 minutos. Eles são curtos, mas auxilia no dia a dia o investidor a não ter que parar o que está fazendo para ler um material também. A gente tem a nossa carta, mas o áudio do próprio gestor falando, se apresentando, comentando o que ele fez no fundo, quais são as expectativas, as projeções, as alterações no portfólio, isso ajudou a gente criar laços ainda mais próximos. E uma vez que esse conteúdo está na comunidade, a gente abre um canal direto com os clientes em que podem nos chamar no privado para trocar ideia, para marcar reunião. Então, isso, para a gente, no nosso modelo de negócio, no nosso modelo de público-alvo, de não ser só clientes pessoa física, que a gente conta com o super apoio dos assessores para isso, mas ter essa relação próxima com os alocadores nos ajudou bastante também. Bacana. E você, Rebeca? Eu ia falar exatamente isso, que eu acho que eu vejo muitas gestoras ainda insistindo em alguns canais que não funcionam, né? E-mail, assim, a quantidade de e-mail que eu recebo de gestora, quem é que abre e-mail hoje de gestora? Não sei ainda. E eu ia falar justamente das comunidades do WhatsApp, eu acho que é bem importante e, claro, tem que segmentar. E eu acho que as redes sociais, acho que tão importante quanto o conteúdo hoje, são as plataformas. A gente está até muito nessa discussão lá na Galápagos, se a gente contrata pessoas de conteúdo ou eu contrato pessoas especialistas em cada plataforma. Porque hoje não dá para você pegar a mesma coisa que você postou no LinkedIn e postar no Instagram. E aí, uma gestora que tem suas limitações de recursos para marketing, a gente sabe muito bem disso, muitas vezes acha que tem que postar muita coisa, e aí não consegue postar muita coisa e replica, né, em tudo. Às vezes, gente, a rede social só vai ser uma vitrine. E a métrica, né, não vai ser mais o seguidor. Ninguém vai estar ali olhando quantos seguidores, mas sim, eu estou aqui com um fundo que o meu assessor me indicou. Eu sou um cotista pessoa física. Deixa eu olhar o que essa gestora está falando. E aí eu vou lá, pesquiso no Instagram, pesquiso no LinkedIn, e minimamente aquilo tem que estar muito bem organizado. Então, às vezes, você também não precisa ficar postando o tempo inteiro se essa não é a sua estratégia. Mas, se for, eu acho que o que a gente esquece muito é de pegar o inicial lá do fundo. Qual é a tese de investimento? O que está acontecendo no mundo? E simplificar ou traduzir para aquela plataforma.
Então, quando a gente vai falar numa live ou para um investidor institucional que é algo mais profundo, beleza, mas como que eu levo isso para o meu cotista no final do dia? E até se a gente olhar para os próprios assessores, os assessores, muitas vezes, eles não têm um conhecimento profundo de tudo, porque eles têm 1000 coisas para vender, e a gente tem o papel também de educar. A gente vê muito isso na Galápagos, porque a gente é muito especialista em crédito privado, e quando a gente fala de crédito estruturado, FDICs, CRAS, CRIs, como funciona, garantia, assim, eles ficam, hã? Como? Quê? Então, assim, a gente também tem um papel de transformar essa linguagem mais técnica, né, para cada um dos públicos. E isso é um papel do marketing. Por isso que eu sempre falo que o RI ele é uma comunicação mais institucional, ele vai no one-on-one ali na reunião, mas o marketing tem que pegar isso e traduzir para cada canal, para cada segmento, né, para cada público-alvo, uma comunicação que atinja e que engajem, principalmente. E mais, principalmente nos momentos de crise. Porque aí a gente vai ver a retenção do cotista. Porque se ele está junto até no momento de crise, aí sim a gente está acertando na comunicação. E, desculpa, Cássia, acho que isso está muito relacionado à transparência, né? Porque muitas vezes, quando os fundos estão indo bem, a gente não tem aquela demanda do investidor querendo conversar, está indo bem, né? Não é uma preocupação. Mas nos momentos difíceis, que a gente precisa ser mais transparente e estar ainda mais próximo do cotista, né? Talvez produzir mais material, fazer mais conteúdo, realmente manter esse canal aberto com áudios, com comunidades. A gente usa bastante comunidade também, porque, concordo 100%, eu acho que são nesses momentos decisivos que a gente consegue, de fato, fidelizar, se a gente estiver próximo, né? E eu até vou completar mais uma coisa. Às vezes a gente quer usar muito e tem que usar o gestor, mas também fica a gestora com uma cara só. Isso é muito perigoso. Porque no momento que acontece do gestor sair, acabou a gestora, né? Então, assim, é preciso mostrar muito mais uma equipe do que só um gestor. Lá na Galápagos, a gente tem muitos porta-vozes. E em um momento, né, no comitê de marketing, a gente pensou, será que não está muito dissipada a informação? Será que as pessoas estão entendendo realmente quem é o nosso porta-voz? Mas, no final do dia, não, é melhor ter 3, 4, sim, porque não é só sobre esse cara, é sobre a estrutura que a gente tem. E, com isso, a gente mitiga muito o risco em vários momentos. E a gente está vivendo, né, um momento mais desafiador, economicamente falando, dos fundos. Então, a gente quis olhar um pouco para isso também, não só botar o gestor ali. Até o RI, que está ali sentado, ele também grava vídeo, entendeu? Todo mundo. É isso aí. Perfeito. É o que eu costumo até comentar com os clientes. A jornada não é linear dos nossos stakeholders, então, às vezes, eles entram por uma plataforma, converte na outra e vai passando. Então, é preciso estar organizado em todas elas, porque cada uma delas tem um perfil de público que está ali navegando, né? E mais do que isso, entender a jornada, acho que é um elemento fundamental. Como a Gabi comentou da questão do YouTube. O YouTube é uma plataforma que a pessoa vai ficar mais tempo, vai ver um vídeo longo. Já no Reels é um vídeo menor, precisa reter ali no comecinho. Mas, com certeza, depois essa pessoa vai procurar o site da gestora, vai procurar ali outras informações. Sobre isso, eu tenho uma próxima pergunta, que é: quais métricas avaliar para saber se o trabalho que está sendo executado está sendo bem feito? Como que vocês veem isso? Bom, assim, eu vou elencar alguns pontos aqui, porque eu acho que tem umas métricas de vaidade, né, que são as curtidas e seguidores, mas eu acho que vocês têm que deixar totalmente isso de lado, porque é isso. Ninguém vai seguir por seguir uma gestora. É boring, né, no final do dia. Não é muito sobre isso. Mas eu acho que o mais importante é a retenção daquele conteúdo. Então, você botou um vídeo de 1 minuto, as pessoas ficaram até o final, isso é uma métrica importante. Segunda métrica é a métrica de engajamento. Se o conteúdo é legal e gerou conversa com os cotistas, ele quis entender mais, ele comentou, ele falou, ele entrou em contato no direct, isso é uma outra métrica que é importante a gente ver. E mais importante do que isso eu estou conseguindo trazer essas pessoas para o meu site, para o meu canal institucional. É uma outra métrica para ser avaliada. Porque, no final do dia, não é sobre métricas de números em si, mas o quanto eu estou gerando de mais relacionamento com tudo que eu estou fazendo de conteúdo. Porque
a gente vê isso. A gente estava falando, a Galápagos é recente, então, teoricamente, a gente também tem poucos seguidores, né? Quando você compara com XP, BTG, esse tipo de coisa, que começou lá atrás nas redes sociais e já está com muitos seguidores. Mas, assim, no final do dia, eu não estou preocupada com muitos seguidores. Eu estou preocupada, esse conteúdo, ele está realmente engajando? O engajamento hoje é muito mais importante. Eu acho que seriam essas métricas que eu olharia. E eu acho que contar com ferramentas que proporcionem essas métricas, porque uma coisa é a gente saber que a gente precisa olhar para elas, mas através de qual ferramenta ou que olhar, né? Então, contar com parceiros, obviamente já fazendo um merchan da MZ, mas existem N outras plataformas para outros serviços adicionais que são extremamente necessários, desde um e-mail marketing, em que tu dispara para a tua base, uma base segmentada. Claro, ali tem um número total de clientes que recebeu aquele e-mail, mas quantos clientes abriram? Quantos clientes clicaram no conteúdo para avançar ainda mais a navegação pelo storytelling, pelo assunto que a gente está tratando naquele material? Então, muito importante não só saber da importância das métricas, mas saber quais métricas e por onde olhar elas. Um exemplo muito engraçado, que não é uma métrica quantificável e nem que a gente identificou em alguma ferramenta, mas a Quantitas tem matriz em Porto Alegre. Acho que vocês já perceberam pelo meu sotaque. E a gente atende muitos clientes institucionais, fundos de pensão. E uma praça difícil de acessar, acreditem ou não, é no próprio Rio Grande do Sul. Existem muitas fundações lá, mas muito difíceis de acessar. E na última semana, eu atendi um prospect, que solicitou uma reunião através de uma consultoria, dessas de fundos de pensão, e ela era de Porto Alegre, e não sabia que a Quantitas era de Porto Alegre. Isso, para mim, é uma métrica positiva, porque, em se tratando de uma gestora que está fora do eixo Rio-São Paulo, ela chegou na nossa gestora por vários outros caminhos e pelos resultados, que não necessariamente o bairrismo, não necessariamente por ser uma gestora de lá. Nos colocou para a par com as gigantes de São Paulo, Rio, e isso, para a gente, também é uma forma de identificar que, de alguma maneira, o nosso trabalho de presença de marca, de comentar sobre os produtos, de falar do nosso trabalho de gestão, que ela acessou, e foi assim que ela chegou em nós, é muito maior do que propriamente um clique, né? E muito maior do que ser uma gestora local. Então, no dia a dia, querendo ou não, é uma skill do profissional de identificar por onde consegue visualizar essas métricas, e, às vezes, elas estão em relacionamento também, elas estão nesse bate-papo, assim, não necessariamente num número. Isso é bem importante também. Um ponto que eu queria acrescentar aqui é que a Rebeca até comentou um pouco do marketing, do RI, né, que são áreas diferentes, mas eu acho que, no fundo, elas são extremamente conectadas. Vocês têm que trabalhar juntos, a gente tem que trabalhar junto com o marketing sempre para conseguir fazer essa comunicação da melhor forma. E um ponto que a gente começou a usar recentemente, e aí já vou também fazer a menção da MZ, é o mailer de vocês. Porque antes de eu entrar nas Copos e começar a fazer esse trabalho de RI, todos os nossos disparos, que apesar de não ser o principal canal de comunicação da gestora, são disparos mais formais, mais, assim, a gente gosta de manter, tem que manter, eram todos feitos através de Excel, de Outlook. Então, a gente não tinha nenhum controle sobre essas métricas. Assim, poxa, será que faz sentido eu compartilhar esse conteúdo também por e-mail? As pessoas estão clicando, elas têm interesse em manter esse conteúdo, continuar recebendo e lendo. Então, depois que eu conheci o mailer da MZ, a gente começou a fazer todos os nossos disparos através dele. E dá para ver exatamente isso, né? Assim, quantas pessoas clicaram no unsubscribe. Então, quantas pessoas, em algum momento, acharam que tinham aquele interesse, e aí, quando receberam o conteúdo, viram que, putz, talvez não, né, assim, não faz tanto sentido para mim. Então, para a gente entender em qual horário a gente tem mais clique, em qual dia da semana a gente consegue
que mais pessoas baixem o nosso anexo que a gente mandou, seja a carta, seja a lâmina. Então, não é exatamente uma métrica de rede social, mas é uma ferramenta que a gente começou a usar bastante, a gente tem feito vários testes, assim, então tem sido super interessante para a gente entender esses detalhes, né, de envio e de engajamento, que, no final das contas, é o que a gente quer. Muito legal. A gente está falando aqui de vários lados positivos, de vantagens, enfim, para melhorar realmente essa questão da exposição. Mas eu acho que tem um desafio, eu não sei se vocês têm, e se tiver, poder comentar conosco. Tem ali alguma dificuldade, seja dos outros sócios, dos outros gestores, de explicar toda essa questão da estratégia, do marketing, por que você vai fazer isso, por que você não vai fazer aquilo? Vocês já passaram por situações dessas desafiadoras? Todo dia. Quem quer começar? Bom, eu acho que existe um educacional a ser feito, né, para as principais lideranças ali da instituição. E, assim, todas as instituições que eu passei, isso acabou acontecendo, mas depois as pessoas vão vendo, de fato, qual que é o valor. O marketing, por muito tempo, foi visto como uma área de apoio, uma área de back-office. Marketing é uma área de negócios. Ela origina negócios. Ela fideliza clientes. Ela retém clientes. Ela ajuda o comercial a isso. Por isso que é uma área que, junto com o comercial, tem que estar muito unida para acontecer. E aí, a partir do momento que você consegue mostrar que existe essa ligação entre o comercial, de fato, com o marketing e com a percepção de valor de marca, com métricas mais robustas, você vai mostrando que não é só uma área de eventos que a gente está pedindo pão de queijo e trazendo a galera para cá. Porque é o que acaba acontecendo. O marketing faz evento e vira uma área de eventos e ninguém entende. Então, assim, vou dar um exemplo. Ano passado foi, de fato, o ano que a gente estruturou bastante o marketing da Galápagos e a gente é uma empresa que faz muito evento porque, no final do dia, o nosso cliente é de muito relacionamento e a gente tem um espaço muito legal lá no nosso prédio. E aí, no início, a gente tinha uma lista lá, passava para o comercial, trabalhar aquela lista, e era isso. Eu fui lá, fiz um sistema, eu consigo saber nesse sistema quem se cadastrou, quem já é cliente, quem não é cliente. Quem não é cliente, a gente já levanta outras informações, já passa aquela hot list bem mais organizada, num funil para a área de novos negócios. Então, você vai criando inteligência para a área, porque aí eu vou ligar para quem aqui agora? Quem que é, de fato, o meu cliente? Então, eu fico ligando para um monte de gente que, no final, não era. Então, a gente transformou a área de eventos numa área mais estratégica. A gente transformou a marca, a percepção de marca, como que eu gero mais percepção. Beleza, vamos olhar como que está a pesquisa no Google. Está 0. Vamos aumentar a pesquisa orgânica. Vocês vão falar aqui no próximo painel sobre assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa está trazendo, de fato, as pessoas pesquisando sobre o meu tráfego no site está aumentando. A gente tem que trazer inteligência para a discussão. E aí existe um educacional da liderança com dados, gente. Dados, assim, tem que entender de dados para poder convencer a liderança. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. A gente viu isso acontecer na Galápagos e hoje, assim, o Carlos Fonseca, que é o CEO da empresa, ele participa do comitê de marketing toda segunda-feira. Ele está lá, porque ele sabe o quanto é importante marca. É brand equity, vale também. Né? 30% dos negócios, bom, todo mundo sabe aqui de ações. Pode chegar a aumentar 30% do valor, o valuation da empresa por marca. Então, tem que construir marca. Eu acho que, fazendo um gancho disso que a Beca comentou, eu acho que tem outro ponto muito importante, muito linkado a isso que tu comentou, que é, internamente, as lideranças reconhecerem essa necessidade. Eu sou comunicóloga por formação, não era profissional do mercado financeiro e entrei na Quantitas, pouco menos de 10 anos, justamente para trabalhar no marketing, para repaginar o site, para fazer materiais, para fazer uma apresentação que fosse um pouco mais profissional, que atendesse aos requisitos que eram me pedidos. E eu fiquei 3 meses atuando como analista de marketing. E fiz um evento para uns clientes, a gente tinha um evento anual, com uma presença muito grande de clientes, e logo depois desse evento, por ser um evento mais estruturado, em que eu fiz
o papel de cerimonialista, que isso nunca tinha acontecido na gestora. Teve um feedback muito positivo. E eles entenderam que talvez eu tivesse a skill para trazer isso para o comercial também. E aí, claro, fui convidada para assumir a área do comercial e aquele desafio de ser uma relações públicas, que sempre trabalhava muito com assessoria de imprensa, eventos, engajamento de público, para o mercado de fundos, que era totalmente diferente. Eu acho que eu entrei nesse momento de transição do mercado, entender a necessidade e a importância do marketing. Acho que hoje isso já está um pouco mais claro, mas como é importante as lideranças e a própria cultura da empresa, por mais que não seja uma área desenvolvida, por mais que os sócios não saibam por onde começar, eles entenderem a importância de um profissional que consiga perpassar pelo marketing e pelo RI, conseguir unir essas duas áreas em prol da marca da instituição. Então, é muito importante, às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Tem marcas, tem instituições que nunca vão mudar. E está tudo bem, elas entendem que é por aí o caminho. Agora, a gente que tem essa visão um pouco mais 360, acho que um dos pontos importantes é entender se as lideranças têm essa vontade. E, a partir disso, construa você essa cultura dentro da empresa, né? No meu caso, eu acho que é até um pouco diferente das meninas, porque a Scopus ela passou por alguns momentos desde a sua fundação, é uma gestora super antiga, foi fundada em 2001, e por muito tempo ela ficou fechada para o mercado. Então, não tinha uma área comercial. E eles me contrataram para tocar a área comercial. Então, acho que isso já mostra um interesse natural da gestora de fazer um shift nessa estratégia, né? Assim, por muito tempo não foi necessário ter um comercial, porque era um modelo mais fechado mesmo, e era assim que a gestora queria funcionar. E, a partir do momento que eles chamam uma pessoa, abrem uma vaga, fazem todo um processo para ter um foco nessa área, isso já mostra que é um interesse de todo mundo, né? E por ser uma equipe bem enxuta, a gente acaba trocando bastante. Então, essa parte, todo mundo, né, todos os sócios contribuem, todo mundo participa dos comitês comerciais, dos comitês de gestão, então acaba trazendo uma integração muito grande e eu acho super importante, assim, porque a gente já cria um comercial muito ligado com a área de gestão e que já tem esse fit, né? Assim, as lideranças estão conectadas, integradas e de acordo, que é uma área importante que a gente precisa focar também nesse lado. Legal. Se me deixar, fico aqui o dia inteiro falando de marketing, comunicação, geração de valor, também, não é? A gente ficaria aqui conversando. Mas, partindo aqui para o final, considerações finais de vocês, um minutinho, que recomendação que você deixa para o nosso público que está aqui assistindo, seja uma dica, uma recomendação, algo que você queira compartilhar. Eu acho que estar presente, né? Como comercial, como RI, como um pouco de marketing, estar presente, ter transparência na comunicação, saber direcionar a comunicação para cada público através de cada tipo de rede social, ou de ferramenta, ou de canal. Isso é super importante e eu enxergo como cada vez mais. Assim, eu vejo que isso as pessoas querem essa proximidade, os clientes querem esse canal direto, então não ter isso, né, eu acho que você acaba perdendo muito. Então, minha dica, né, talvez sugestão, é realmente focar em manter esse canal, essa comunicação sempre muito próxima com todos os cotistas ou prospects, enfim, os clientes e parceiros, de forma geral. Legal. A minha a gente acompanha nos últimos anos, mais recentemente, um avanço gigantesco da tecnologia, e isso eu falo por IA e N outras alternativas. Então, a minha dica é se mantenham atualizados. Obviamente que as pessoas não vão ser substituídas no que diz respeito a relacionamento, isso não vai ser possível, mas é importante fazer o link do que é possível se aproveitar das ferramentas que estão disponíveis, toda essa tecnologia que está nos sendo apresentada, e fazer um meio de campo entre o que é relacionamento interpessoal e aquilo que a tecnologia consegue agregar, porque eu acho que está aí o link para os próximos anos à frente do mercado financeiro. Cada vez mais a gente é atendido por robô, a gente conversa com robô, mas entender onde que está o profissional de RI, onde que está o profissional de marketing aliado à tecnologia, certamente vai levar a marca ainda mais longe.
Eu vou aproveitar a nossa última conversa aqui sobre lideranças e a minha dica é, assim, hoje o mercado financeiro está com uma comunicação muito pasteurizada. Todo mundo está falando a mesma coisa e está fazendo até a mesma arte, só mudando o seu logo, porque os bancos de imagem também estão muito iguais. Então, assim, o marketing, ele é uma área mercadológica. E o que eu quero dizer com isso? Você consegue olhar o que está acontecendo no mercado, olhar para dentro de você, ver quais são os seus diferenciais e conseguir comunicar de uma forma diferente. Então, entendam que o marketing é, sim, essencial. Se você não tem o recurso necessário, estude ou contrate, entenda que é um investimento, não é um gasto, porque muito pelo contrário, porque no momento que você conseguir transformar a comunicação e se diferenciar de 30 mil fundos que estão registrados na Ambima, vocês vão ver a diferença disso, porque é isso, as métricas vão te mostrar no final do dia o quanto você está conseguindo um relacionamento e, principalmente, no momento de crise, o quanto essa galera está sacando ou não de você. Mas, para isso, você precisa se diferenciar e saber comunicar. Olhar os benchmarks, trazer mais estratégia e inteligência para as tomadas de decisões do board. O marketing tem que estar no board junto com vocês. Muito bom, gente. Muito obrigado, meninas, pela participação aqui com a gente. E foi um prazer. E elas estão aqui, gente. Quiser conversar, bater papo, trocar figurinhas, estamos super à disposição. Obrigado.